Olá pessoal, boa noite. É um prazer muito grande. Meu nome é Fábio Loyola, sou aluno do curso de Complementação Pedagógica pelo Instituto Federal, com a matrícula aqui no Polo de São Mateus. Eu quero estar então agora, a partir desse momento, desenvolvendo uma das atividades que fora solicitada pelo nosso professor na disciplina de Metodologia do Ensino em Física 1, propriamente da disciplina na qual eu desejo estar adquirindo, ou seja, a minha habilitação. Bom pessoal, nessa atividade, cada aluno terá então que estar fazendo uma explicação sobre as leis de Newton, propriamente dito. Não sei se todos estão vendo aqui, mas dentro da primeira lei de Newton, eu queria estar explicando qual é o conceito da primeira lei de Newton. A primeira lei, ela vai dizer, ou muito conhecida também como lei da inércia dos corpos, o postulado vai dizer o seguinte, que todos os corpos permanecem na inércia, tá? Enquanto não houver nenhuma força agindo sobre esse. Exemplo, deixa eu pegar aqui esse celular. Eu creio que todos estão vendo aqui, eu tenho em mãos um celular, tá? Poderia ser qualquer um outro objeto. Bom, apoiando sobre essa cadeira, eu creio que vai dar para todos verem aí, né? Apoiando, vou colocar aqui sobre esse objeto. Apoiando sobre esse objeto, esse celular, ele está inerte, ou seja, ele não possui movimento. Se ele não possui movimento, eu já posso dizer que também ele não tem aceleração e muito menos velocidade, já que ele não tem movimento. Então, este é o postulado da primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Ou seja, os corpos tendem a ficar na estática ou inerte, enquanto não agir sobre ele algum tipo de força que o faça então locomover. Então, esse é o primeiro postulado da primeira lei. É importante a gente também aqui mostrar, através de demonstrações, a tendências de movimento. Ou seja, digamos que esse celular ele venha adquirir movimento, né? Existem dois tipos de movimento: movimento retilíneo, né? Movimento circular. Então, dentro do movimento retilíneo, como que a gente pode aqui mostrar uma tendência dos corpos no movimento retilíneo? Primeiramente, eu havia explicado pela primeira lei de Newton que os corpos inertes, eles não possuem movimento, muito óbvio. Bom, uma vez esse corpo possuindo movimento, esse movimento ele pode ser classificado como movimento retilíneo, movimento circular, ou qualquer um outro tipo de movimento. Exemplo do movimento retilíneo, tá aqui o celular. Para caracterizar o movimento retilíneo, ele deveria sair desse ponto, caminhar até um ponto qualquer em uma linha reta. O próprio nome já vai dar aí uma ideia do que é o movimento retilíneo. Então, aplicando qualquer força sobre esse corpo, ele vai percorrer um determinado espaço em uma linha reta, em uma única direção. O que é uma reta? Dentro já da geometria analítica, uma reta ela é caracterizada por dois pontos qualquer no espaço, caracteriza então uma reta. Bom, agora eu quero explicar um conceito ainda da primeira lei, muito importante, que faz qualquer aluno do curso de física perguntar e questionar e procurar resposta para isso. Exemplo, digamos que estejamos todos nós dentro de um automóvel. Os nossos corpos em si estão parados, entretanto, é sabido que age sobre os nossos corpos, ou seja, uma força motriz que faz o veículo, então, ou seja, movimentar-se. Bom, dentro deste carro, se porventura colocarmos um pêndulo, né? Segurarmos então um pequeno pêndulo, na ponta do pêndulo uma esfera com uma massa qualquer, e se esse veículo, por uma razão ou outra, entrar no modo de frenagem ou de aceleração, esse corpo, ou seja, a massa que está no final do pêndulo, ele vai sofrer então
uma das ações. Se for frenagem, é muito provável que esse pequeno corpo ele tende a ir um pouquinho para frente. Se for uma aceleração, esse corpo ele tende a recuar um pouquinho. Então esses dois princípios é importante. Você pode também fazer o seu experimento, tá? Onde a gente consegue provar, ou seja, a ação da lei de Newton sobre os corpos, da primeira lei de Newton sobre os corpos, fazendo esses corpos movimentarem, é claro, apenas por uma ação de uma força. A segunda lei de Newton, tá? Aqui a gente também faz parte da nossa atividade, está mostrando um pouquinho sobre a segunda lei de Newton. Como seria a segunda lei de Newton? Bom, o postulado da segunda lei de Newton vai dizer o seguinte: uma vez um corpo ele tomando movimento e este movimento adquirindo velocidade, e esta velocidade, a derivada dessa velocidade será a aceleração, ou seja, e essa velocidade, uma vez eu derivando essa velocidade, eu chegando a uma aceleração, o da massa desse corpo com a aceleração é o que nós chamamos de força que está agindo sobre o corpo. Repetindo, dentro do postulado da lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração deste corpo. Exemplo, um cabo de guerra. Vamos colocar aí 3 pessoas de cada lado de um cabo de guerra. Digamos que, pelo princípio da lei de Newton, o início desse cabo de guerra, pelo princípio da segunda lei de Newton, no início desse cabo de guerra, digamos que as forças que se opõem, ou seja, 3 pessoas à direita e 3 à esquerda, digamos que elas estão equilibradas, ou seja, o mesmo movimento com a mesma velocidade do lado direito, tá, está sendo igual ao mesmo movimento com a mesma aceleração do lado esquerdo. É por isso que no cabo de guerra as forças se anulam e não tem como a gente saber qual é a equipe ganhadora ou qual é a equipe perdedora. Entretanto, qualquer acréscimo de movimento em qualquer um dos lados, aí vai classificar qual é a equipe que ganhou no cabo de guerra. Mas o que aconteceu na verdade? As leis de Newton tendem a explicar, ou seja, em um dos lados o movimento foi mais acelerado, digamos assim, adquiriu velocidade, e a derivada da velocidade é aceleração. Se tem aceleração, produto da aceleração com a massa vai nos dar a força. Então, por certo, ao lado do cabo de guerra em que houver maior velocidade, vai ter uma aceleração maior, e a aceleração multiplicada pela massa vai dar uma força maior. Ok? Interessante aqui, a gente vai mostrar aqui também, de acordo com a segunda lei de Newton, a dificuldade no movimento de acordo com a massa carregada. Praticamente esse exemplo que nós aqui acabamos de sugerir para vocês. Então só vai haver movimento pelo princípio da segunda lei de Newton se houver então uma aceleração, ou seja, dessa massa que está sofrendo a ação de uma força. Ok, pessoal? A última explicação dessa atividade é interessante. Falar um pouquinho da possibilidade dos corpos movimentarem, né? E aqui a gente cita, através, é claro, do postulado da terceira lei de Newton. Antes de eu falar um pouquinho sobre isso aqui, é preciso também conceituar o postulado da terceira lei de Newton. Falamos sobre a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, e agora a gente vai encerrar com a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é o seguinte: qualquer corpo, tá, que está numa condição de estática, é natural que se ele tiver uma força agindo sobre ele, exemplo, esse celular está em cima dessa mesa, vamos chamar assim de mesa. Tá? Por que esse celular está parado? Sendo que naturalmente esse celular tem uma massa, e é sabido que a massa vezes a gravidade nos dá uma força chamada peso. Se esse celular tem uma força chamada peso, tá? Então era para que esse celular, ou seja, tivesse caindo infinitamente. Por que isso não acontece? Primeiro que ele está apoiado sobre essa mesa, vamos chamar isso aqui de mesa. Bom, então o que acontece que faz com que esse celular fique em equilíbrio estático? Nada mais é do que uma